Hoje vamos iniciar uma nova série em história, que é uma série chamada Momentos. Vamos tentar discutir no passado alguns momentos que são essenciais para a constituição do mundo tal como nós o conhecemos. Eu peço a vocês, aproveito para pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, e isso é importante para a gente, para nós podermos continuar as nossas atividades aqui no Instituto Realitas. Eu digo momentos do passado porque há momentos na história que são realmente traumáticos. Nós, quando vivemos uma vida, as nossas vidas, nem sempre conseguimos experimentar esses eventos que são eventos extraordinários, que envolvem a sociedade como um todo e a traumatizam de tal forma que condicionam o seu desenvolvimento futuro. Isso é uma coisa interessante de se observar, porque na medida em que as gerações, as pessoas vão envelhecendo e novas gerações vão surgindo, as memórias desses acontecimentos traumáticos do passado permanecem ou são reproduzidos por algum tempo, e depois que vem uma terceira geração e uma quarta, começa a se perceber que aquilo que foi tão importante e que condicionou a forma de vida das pessoas, na verdade, passa a ser esquecido ou perde a sua dimensão trágica. E então nós vamos tentar aqui recuperar alguns momentos que são importantes para podermos pensar nos nossos tempos atuais. Eu vou começar aqui com um evento que é um evento crucial para o nosso mundo, mas que já está aos poucos sendo esquecido na sua relevância, que foi a Primeira Guerra Mundial. Eu chamo a atenção para a Primeira Guerra Mundial porque ela está um pouco na órbita, né, das nossas relações familiares. Meu avô, por exemplo, ele nasceu em 1903. Então, ele, na sua infância, viveu a relevância da Primeira Guerra Mundial. Ele sendo, então, vivendo no Rio de Janeiro, a Primeira Guerra Mundial foi particularmente significativa porque Portugal lutou na Primeira Guerra Mundial. Então havia muita preocupação, né, com relação ao que isso significaria. Para o meu avô, por muito tempo, a Primeira Guerra Mundial foi chamada de a Grande Guerra. E meu avô, até o final da sua vida, nos anos 70, eventualmente nem utilizava o termo Primeira Guerra, como depois, é claro, vai ser utilizado, mas ele apenas a chamava de a Grande Guerra. Meu pai, por sua vez, que nasceu na década de 30, para ele a Primeira Guerra Mundial era muito presente e tinha uma relevância, porque o meu avô falava muito sobre ela e sobre o que tinha acontecido. Porque observe que a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra na qual o Brasil participou. Não como participaria depois na Segunda. O Brasil mandou uma missão militar à Europa, mas o Brasil se juntou aos aliados da Primeira Guerra Mundial, ou seja, à Inglaterra e aos Estados Unidos e à França, e declarou guerra contra a Alemanha. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi um evento que, de uma forma muito singular, traumatizou o mundo inteiro. É claro que nós podemos dizer que não foi exatamente a Primeira Guerra Mundial, porque você teve guerras mundiais antes. Nós podemos chamar a atenção, por exemplo, para a Guerra da Sucessão Espanhola, no princípio do século XVIII. Essa Guerra da Sucessão Espanhola, que hoje só quem procura no livro de história vai poder encontrar alguma coisa sobre ela, como o nome diz, foi a guerra pela sucessão do trono espanhol, que estava vago, mas que tinha sido deixado em herança ao rei da França, e que, para tentar evitar que a França assumisse o trono da Espanha, a Inglaterra se moveu contra, né, e teve ao seu lado Portugal. Essa guerra tão distante, ela foi uma guerra mundial. Para vocês terem uma ideia, a Guerra da Sucessão Espanhola, ela envolveu inclusive o Brasil. O Rio de Janeiro foi atacado durante a Guerra da Sucessão Espanhola. Isso hoje, quem sabe ou quem se lembra, né? Mas o Brasil foi atacado por forças francesas
por navios franceses 2 vezes. Sendo a primeira, eles não conseguiram entrar na cidade, e a segunda vez, 1711, o Rio de Janeiro, a esquadra francesa entrou dentro da Baía da Guanabara e tomou o Rio de Janeiro. Então você vai pensar assim, poxa, foi realmente uma guerra mundial, e foi, né? Mas a Primeira Guerra Mundial, ela tem certas características, ou a Grande Guerra, como preferia meu avô, porque até 1939 ela foi a maior guerra que já tinha ocorrido na história. Ela tem algumas características que a tornam um divisor de águas na história da humanidade e influenciaram nossa forma de ser e de viver até os dias de hoje. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, pode ser até que no futuro se fale de uma grande guerra, porque a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 e os seus efeitos mais imediatos, os problemas que ela levantou, só foram resolvidos definitivamente em 1945, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial. Para qualquer pessoa que tem um pouco da noção ou que leu alguma coisa, pode perceber claramente que a chamada Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Guerra Mundial, com um pequeno período de trégua, né, entre 1917 e 1939. Mas, de qualquer forma, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, ela teve certas características que vão continuar e se amplificar na Segunda, e tem elementos que até hoje explicam todas as nossas preocupações e todos os nossos dilemas com relação ao mundo e à relação entre as nações. Em primeiro lugar, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, foi a culminância de décadas de desenvolvimento tecnológico. Um desenvolvimento tecnológico acelerado, que começou na segunda metade do século XIX e que culmina na Belle Époque como um desenvolvimento marcado pelo fortalecimento e o amadurecimento da mecânica, os relógios, o telégrafo, né, N coisas que aproximaram demasiadamente os seres humanos e ampliaram sua capacidade de atuação sobre o mundo. E todo esse desenvolvimento tecnológico, na física, né, na química, em todos os lugares, transpareceu na indústria bélica de uma maneira muito clara. A indústria bélica, no período anterior à Grande Guerra, se desenvolveu à sombra e muitas vezes em favor do desenvolvimento tecnológico de uma forma como nunca antes tinha se desenvolvido. Então a Primeira Guerra Mundial ela foi traumática porque se mostrou, ficou evidente a gigantesca capacidade da ciência em construir instrumentos de destruição em massa. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra muito brutal, menos pela brutalidade humana, bom, essa faz parte de todas as guerras, mas pela brutalidade técnica e a capacidade de ampliação de morte e destruição. Então as pessoas que viveram a Grande Guerra se impressionaram demais com a destruição causada pela tecnologia. Na Primeira Guerra Mundial, você tinha já aviões, o que amplia enormemente o raio de destruição. Você tinha tanques de guerra, o que também permite um terror muito grande nas operações militares. Você tinha gás venenoso, o que foi um primeiro ensaio em larga escala da produção de armas de destruição em massa, porque até aquele momento as guerras napoleônicas, por exemplo, as guerras do século XIX, eram guerras, você já tinha, claro, fuzis de repetição, canhões e artilharia de longo alcance, mas você tem instrumentos que matassem em massa pessoas, isso é testado pela primeira vez com sucesso na Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um trauma tão profundo, um trauma gigantesco do ponto de vista da tecnologia, da utilização da tecnologia e da capacidade da tecnologia de gerar mecanismos. Quando a gente analisa o que começa na Primeira Guerra Mundial, e considerando que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira, a gente vê que o que começa com a utilização do gás venenoso na Primeira Guerra Mundial termina em 1945 com a explosão
das duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. E o mesmo processo de desenvolvimento científico que precede e acompanha a Primeira Guerra Mundial, ele se aprofunda de tal forma ao longo dos anos seguintes que permite o desenvolvimento da arma nuclear enquanto tal. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela começa a moldar o mundo em que nós vivemos e a capacitar os exércitos a ter uma potencialidade destrutiva como nunca antes na história da humanidade havia sido verificado. Então nós que vivemos hoje, mais de 100 anos depois do início da Primeira Guerra Mundial, vivemos ainda sob a sombra dessa capacidade tecnológica gigantesca desenvolvida pelas nações durante a Primeira Guerra Mundial. Um segundo ponto muito importante da Primeira Guerra Mundial é que ficou ali muito claro a capacidade destruidora dos estados nacionais que, dotados de exércitos modernos, podem gerar, através de um nacionalismo violento, podem gerar catástrofes incomensuráveis ou antes nunca vistas. A Primeira Guerra Mundial, ela chama a atenção sobre a necessidade de se criar algum tipo de foro, algum tipo de espaço aonde as questões nacionais, as questões dos povos, possam ser resolvidas de maneira negociada. Porque o que fica claro no final da Primeira Guerra Mundial, e por isso a organização das Ligas das Nações, da Liga das Nações, que era uma tentativa de você criar um espaço de negociação, que fica claro, é que aquelas guerras que eram conduzidas até 1914 pelos países de uma forma corriqueira, sem grandes ou sem significativas destruições das estruturas produtivas dos países, aquelas guerras já tinham desaparecido. Nenhuma guerra entre as nações, a partir da Primeira Guerra Mundial, podia ser desenvolvida ou podia ter seu processo de desenvolvimento militar sem uma destruição expressiva humana e material. Então, as guerras, elas adquiriram uma dimensão tal, uma capacidade tal de desagregação, que era importante que se criasse espaços aonde fosse negociado qualquer coisa antes que se transformasse em guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial gera esse movimento que hoje em dia domina totalmente a consciência política, da necessidade de, antes de haver guerra, se buscar acordos, porque uma vez a guerra iniciada, o seu final sempre vai ser muito mais destrutivo e brutal do que qualquer perda que se possa ter em acordos prévios. Então a Primeira Guerra Mundial foi uma experiência importantíssima para a história e configura tanto as nossas preocupações com as armas de destruição em massa, como também as nossas preocupações pelos grandes acordos internacionais. Então, a Primeira Guerra Mundial, que já está começando a ser esquecida aos poucos, embora o cinema continue reafirmando isso, dada a sua importância, a Primeira Guerra Mundial foi um momento crucial da história. Voltaremos depois com outros momentos cruciais para podermos analisar de que maneira esses momentos condicionaram a nossa existência cotidiana.